pouco mais de 2.000 indivíduos diagnosticados com a doença no ano passado. Que foram testados, no geral, 232 mil este ano e o ano passado foram testados 194 mil utentes. Então, destes resultaram casos positivos 2.900 no ano passado e 3.514 neste ano. Vamos fazer referência também às mulheres grávidas testadas para o VIH. Neste ano foram testadas um total de 102 mil mulheres e destas resultaram 750 com resultado positivo. O ano passado tivemos 654 mulheres que testaram positivo. Aqui palavras da supervisora do programa de luta contra a SIDA em Benguela, Sandra Magalhães. São números alarmantes, César. De janeiro a outubro, mais de 3.000 casos de VIH-Sida na província de Benguela. Absolutamente. Loureiro, eu queria dizer que é um assunto que, de facto, mexe com a nossa sensibilidade. É preciso ser humano para termos que observar situações como estas. Mais de 3.000 pessoas testadas e que destas resultaram aproximadamente 2.000 ou mais com teste positivo, com diagnóstico positivo. Portanto, de janeiro a outubro, por Benguela. O que quer dizer que a culpa é nossa mesmo. Quer dizer que a culpa é nossa e também precisamos agora olhar que esse número vai crescendo de forma exponencial, que se não termos o cuidado de chamar a atenção a todos os companheiros irmãos angolanos e angolanas, que se não tivermos cuidado, este número vai aumentar em grande escala. E diz-se sempre que, pelo mesmo facto de adormecermos na questão da prevenção, adormecermos na questão da maturidade, adormecermos na questão da idoneidade de consciência, este número tenderá a aumentar. Porque o que é que acontece? É que o SIDA é uma doença geracional. É de geração a geração. Umas são infectadas de forma desconhecida, outros que fazem propositadamente, e aqui precisamos também chamar a atenção a estes indivíduos que já foram diagnosticados como ser positivo e que, de facto, acatem e observem a periculosidade desta doença e a nocividade dos seus atos, porque há quem tem esta doença e anda por aí, à torta direita, entregando-se aos outros e às outras, sem noção de consciência o que é que está disseminado. Portanto, precisamos aqui olhar que, do ponto de vista de saúde ambiental, do ponto de vista de saúde social, da esfera da cosmovisão social, é perigoso. É perigoso porque vai aumentando o número. Quanto maior for o número de idosos, maior é o número de discriminados. Quanto maior for o número de discriminados, maior é o número de vítimas. Quanto maior for o número de vítimas, maior é o número de risco social que se vive. Portanto, é importante que todos, mas todos, tenhamos consciência de que o SIDA de facto existe e que, se não nos prevenirmos agora e não arranjarmos mecanismos melhores, que até são muito simples e palpáveis, é uma pena que também, vou voltar no sentido da educação, é importante que as escolas, naquelas disciplinas necessárias, se foquem e fale-se muito mais. É importante que as organizações não governamentais apresentem essa estrutura. É importante que nos supermercados, nas lojas, nas cantinas, até mesmo em locais que a vida é mais fútil, tenha cartaz sobre prevenção. Porque nós andamos à deriva. E quem anda à deriva está propenso a tudo. Então, o SIDA, de facto, é o cúmulo de quase todas as doenças sexualmente transmissíveis. E, até o momento,
é desconhecido a cura. Portanto, então precisamos ter essa atenção. E depois, olhar agora para a forma como vamos ensinar as pessoas a se prevenirem. Eu queria chegar exatamente nesta visão, nesta ordem de ideia. Na sua opinião, estes números alarmantes chegam a este nível porque a população continua a desrespeitar ou a ignorar as questões básicas de saúde pública, porque as causas são plenamente conhecidas, as causas de contágio ou de contaminação, mais do que se falar de uma relação sexual desprotegida, até pela partilha de vários objetos as pessoas podem contrair o VIH-Sida. Certamente. E hoje, por hoje, a questão da prevenção é fundamental. Mas a questão da educação é ainda melhor que a fundamental. Repare, é que a África do Sul é dos países mais idosos do mundo. E isso só acontece porque, Loureiro, e a todos os irmãos angolanos e angolanas, percebam, é que nós testamos pouco. Logo, também um índice de verificação de que existe um número alto ou um número menor, relativamente a estes 3 mil, a mais de 3 mil, também ainda é considerável, é razoável. Mais do que haver pouca testagem, pode haver uma outra questão. Será que aquelas que já testaram têm estado a receber um apoio institucional para a devida proteção? Porque o flagelo é uma realidade, como disseste, e estas pessoas, quando são testadas, aqui no caso as seropositivas, acabam por sentir algum conceito de exclusão. Há condições para tratamento que é direcionado a estas pessoas? Loureiro, deixa que eu lhe diga, lhe responda de forma suicida. Na verdade, o Ministério da Saúde de Angola contempla um programa de apoio para estas pessoas com esta doença. Depois, o que é que vai acontecer? É a forma como a gente trata. O mais perigoso, conforme eu estava a dizer, a questão da prevenção é fundamental, mas a educação é ainda melhor. Por quê? Nós precisamos ser educados a olhar para os outros e aceitá-los com essa doença. E os tais que são diagnosticados com resultados positivos precisam perceber que a vida não para, que a vida não acaba. Existem contraceptivos e existem os tais famosos remédios que ajudam a prevenir, a manter o tempo de vida útil, que faz com que combatem contra o vírus. Portanto, os chamados retrovirais. Portanto, e esses medicamentos, em abono de verdade, tenhamos que ser sinceros que também vamos observando que os nossos hospitais não têm tido condições para atender essas situações. E isto também é um outro porque entre as dificuldades que esse ser idoso vai enfrentar na vida social, porque depois entra a discriminação do ponto de vista social, é rejeição do ponto de vista de empregabilidade, é rejeição do ponto de vista na visão familiar, é rejeição do ponto de vista... E só a nossa educação na latência da vida social fica toda ela completamente engavetada. Então, o que é que vai acontecer? É que quanto menos educados formos relativamente à questão do SIDA, e eu estava aí para a África do Sul, porque queria trazer a visão da África do Sul. A África do Sul, sendo um dos países mais idosos da África, as pessoas lá continuam a viver. Porque há hospital de referência, há cuidados intensivos e médicos para estas pessoas, há apoio institucional, há encontros com psicólogos, sociólogos, que devolvem a visão de vida para essas pessoas, e há um programa específico criado pelo governo para a empregabilidade destas pessoas e o modo de como vão ser inseridos na vida social. E depois, a Angola precisa avançar para isto. Não é nossa pretensão que precisamos aumentar o número de testes. É bom que se aumentasse, mas não é nossa pretensão entender que o número... Para mim, era bom que esse número continuasse parado aí, e que, de facto, nós possamos ter mais capacidade de sensibilização. Os hospitais, os médicos, é que têm de ter maior cuidado em tratar dos doentes. Primeiro, perceba de que há doenças mais graves
que o SIDA, mas nem por isso precisamos enveredar com os descuidados. A forma como alguns vão sendo discriminados, o que é que vai acontecer? Há pessoas idosas que fazem propositadamente, infectam os outros propositadamente. E há aqueles que, mesmo conhecendo que o vírus existe, também despropositado, negligenciam, assim melhor dizer. São negligentes. Então a negligência humana vai fazer com que esse número aumente. Então precisamos nós o quê? Criamos uma linha, uma cadeia de comunicação, de educação. Primeiro, os hospitais devem ter condições para atender estes utentes. E é importante, tal conforme o Hospital Geral de Benguela fez esse diagnóstico relativamente a estas pessoas, agora precisamos saber que plano contínuo tem para com estas pessoas que já foram diagnosticadas, porque dizem que o vírus, depois de ser muito ativo, as pessoas padecem muito mais. Então é importante que se crie planos mais fortes, mais visíveis e mais claros de apoio a estas pessoas. E estas pessoas, sendo elas já diagnosticadas, precisam levar a mão à consciência de que a vida não termina, mas não precisa ser imprudente, porque infectar um ou outro ou aquele é uma cadeia de transmissão. E depois, chamar aqui a atenção aos jovens, que estão muito entregues à vida alheia. Este número, maior parte deles são jovens. E isso é que é mais preocupante. Se diz que os jovens são a força motriz desse país, o jovem é o futuro, o garante desse país, são eles que estão a negligenciar completamente. Então precisamos ter esse cuidado. E chamar, mais uma vez, a atenção de que o tempo passa e a vida continua, mas pelo sim, pelo não. Qualquer patologia é tratável. Existem condições suficientes para sermos tratados. Vamos aproveitar o pouco tempo de vida que temos, porque a vida é curta, mas vivê-la com responsabilidade, vivê-la com idoneidade, porque precisamos deixar um legado para os outros. Aqueles que já têm as suas famílias precisam ter esse cuidado em prevenir, em proteger-se a si mesmo e proteger a sua família. E os irmãos angolanos que nessa altura estão dotados ou sistematizados com essa doença. Fica aqui o nosso repto de que a vida não termina. Existem formas de tratamento e que vocês muito bem conhecem, que o hospital vai passar, os sociólogos vão passar, mas, portanto, precisamos ter o cuidado de não sairmos por aí, fazermos de forma propositada. E aos jovens, chamar aqui o repto, jovens, porque hoje os mais novos adolescentes também têm a vida sexual muito ativa. Então é importante perceber isso de que com o sexo não se brinca. E é aquilo que se dizia antigamente, na brincadeira sem o neném. Então o SIDA também é um neném, mas que ninguém quer ter e que, de facto, por alguma negligência vamos tendo esses números a aumentar. Então precisamos aqui chamar mais uma vez a razão. E é bom que esta chamada de atenção não aconteça só no Outubro Rosa. É importante que seja sequenciado anualmente. Deve existir placas de publicidade. Tal como existem placas de publicidade de marcas de bebidas, de marcas de design, também precisamos ter placas de publicidade espalhadas pela cidade, espalhadas pelos nossos bairros, a consciencializar as pessoas de que o SIDA existe. E é importante prevenirmos. Agora, se temos alguém de conhecimento, esse idoso, então precisamos ter os cuidados próprios, porque há utensílios que não devem ser partilhados, há objetos que não devem ser partilhados, mas há aqueles objetos que devem ser partilhados e há formas de transmissão. Portanto, só precisamos ter esse cuidado e ajudar-nos a nós mesmos. Nós somos pouquíssimos, os jovens são poucos, portanto, precisamos ter esse cuidado de que quem hoje em novo não se cansa, em velho não descansa. Sim, senhora César, vamos olhar para o último